Amém, amém e amém. Paz, queridos. Amém? Pode se sentar. Vamos para mais uma aula. Em nome de Jesus. Amém? Tá tudo bem? Como que vocês estão? Que gostoso fazer aula presencial, né? Que bom ver vocês aqui. Ver a carinha de vocês é muito gostoso. Estava falando com a pastora Vivian como que eu fico grudada no computador, olhando vocês, olhando a face de vocês, as expressões de vocês. E é muito melhor olhar vocês pessoalmente, né? Frente a frente, é muito mais caloroso. Amém? Como nós temos falado, essa aula nós trataremos de um principado chamado Jezabel. Amém? Quantos se lembram disso? Essa é a quinta aula, né? É? É a quinta. Estou certa aí. Vamos lá? Vamos falar das fortalezas de Jezabel. Pode anotar. Nós já vamos desconfigurar, tá, irmãos? Algumas coisas acerca de Jezabel. Eu acredito que aqui todos já ouviram falar da atuação dela de uma forma ou outra. Mas nós iremos desconfigurar um pouco a parte cultural e religiosa mentirosa. Amém? Vamos trazer um fundamento bíblico, uma base bíblica para esse contexto e para essa atuação. Primeiro nós vamos falar sobre o que nos foi ensinado acerca desse trono. Quando você fala de Jezabel, quando você usa esse nome, logo você imagina uma pessoa, uma mulher, né? Que veio para a igreja para seduzir o pastor. Não é assim? Quantos aqui já ouviram isso? Eu fui ensinada assim, queridos. Inclusive eu ficava de olho para ver se estava chegando. E isso é um engano tremendo, amados. Não que ela não atue nessa frequência, dessa forma, mas essa não é a principal atuação de Jezabel. E, queridos, eu já vou te falar para você desarmar, porque não existe um ser humano na face da terra que já não atuou através desse principado. E nós sabemos disso por conta das nossas ações. E se tiver alguém aqui que nunca fez nada disso que nós vamos confrontar, pode levantar a mão que nós vamos reconhecer aqui publicamente, amém? Pelo YouTube, a tua santidade, amém? Porque, queridos, essa atuação, ela não é um demônio que manifesta dentro de alguém, não é corpóreo, tá? Primeira coisa, é uma frequência, é uma atuação de frequência. Então, eu já gostaria que você anotasse isso. Ela atua por frequência. Por isso que é importante, para que Jezabel atue, é importante ter a fala. É importante ter o som. É importante que esse som maligno saia de alguém. E pode ser de mim, de você, dependendo o nosso nível de raiva, o nosso nível de ira, o nosso nível de maledicência, o nosso nível de contaminação. Então, através da nossa frequência, nós liberamos e criamos uma atmosfera jezabélica. Amém? E todos que entrar naquela casa, naquele trabalho, naquela empresa, ou naquela igreja, ou naquela escola, independente do lugar, todos que entrarem naquela frequência serão, e estiverem na mesma frequência, obviamente, serão conectados. É algo, queridos, que não é uma manifestação que você expulsa. Entende? Então não adianta você colocar a mão na minha cabeça, a mão na cabeça de um irmão, de uma irmã, e tentar expulsar Jezabel, porque não funciona assim. Então a primeira desconfiguração aqui é nós não acharmos que o irmão é Jezabel, ou que a irmã é Jezabel. Tá? Esse apontamento no nosso meio precisa cair.
Nós precisamos entender com maturidade que essa frequência foi criada e para ela tomar força, todos entraram nisso. Não existe um culpado, não existe uma pessoa. Foi algo que foi criado. Alguém lançou o primeiro som, então a importância de nós observarmos aquilo que nós falamos. Quem sabe que a palavra tem poder aqui? E nós lançamos. Então, se eu pego a Dani como alvo, estou chateada com a Dani, estou magoada com a Dani já me olhou. E eu pego ela como alvo. E eu vou na pastora e falo sobre a Dani. Então, eu lancei uma teia para a pastora. A pastora vai e fala para o irmão. Como que é o irmão? Jorge. Ela lançou para o Jorge. O Jorge pega e lança para a Dani. Estão falando de você. A Dani vai e lança para a pastora. Então, você viu que virou aqui uma teia? Por quê? Por conta da comunicação. Então, a maior atuação de Jezabel está na comunicação entre nós, entre o corpo de Cristo, entre as famílias, entre as casas, entre amigos. Não tem um ambiente, queridos, que ela não venha trabalhar. Jezabel só procura autoridades. Jezabel não está interessado em pessoas comuns. Nós vamos falar sobre a atuação dela na Bíblia. Amém? 1 Reis. Capítulo 16. Para vocês anotarem, eu vou decorrer aqui o que diz o capítulo 16 de 1 Reis, amém? Jezabel é uma princesa fenícia. E ela se casa com um rei. Então já se observa que tem governo. E esse governo ele pode ser eclesiástico, ele pode ser entre marido e mulher, ele pode ser entre mãe e filho. Ela caça a honra, ela está ligada ao governo. Amém? Os interessados são os cabeças. Ela interessa em matar os cabeças. E se você tem um ministério, se você tem uma autoridade constituída por alguém, reconhecida por alguém, ou até mesmo a tua autoridade em casa, a tua autoridade como sacerdote ou como sacerdotisa que você é nessa autoridade que ela está interessada. Amém? Não é em uma pessoa, mas sim na autoridade constituída. Amém? Então, quando Jezabel vem para o reinado de Acabe, ela se torna rainha. E quando ela entra nesse reinado, ela traz a cultura pagã. Então, observe, queridos, que ela não trouxe uma prostituição física apenas. Ela trouxe um ensinamento pagão, ela trouxe uma cultura pagã, uma idolatria. Então, você precisa entender que para a atuação de Jezabel, é necessário que levantamos algum tipo de altar. Altar de idolatria, de imoralidade, altar de maledicência. Amém? Quando ela estabelece esse governo, quando ela caça a autoridade de Acabe com um modo muito singelo, né? E para Jezabel atuar, precisa de um Acabe. E esse Acabe pode ser você, sacerdote, ou pode ser você, sacerdotisa. Deixa eu te falar, o espírito não tem sexo. Amém? O espírito, ele atua em crianças, ele atua em mulheres, em homens. Quem tem sexo somos nós, amém? Nós precisamos de um corpo físico para ter sexo, para ter a sexualidade, para ter homem ou mulher. Então, não pense você que Jezabel atua em mulheres. Jezabel atua em quem der legalidade. Basta você abrir a sua boca. Basta você entrar na frequência dela e ela vai, independente se você é governo ou não. Mas o interesse de Jezabel
é acabar com o governo. Tanto, vamos falar aqui de igreja, tanto de pastores quanto de pastoras, obreiros, obreiras, intercessores, intercessoras. Entende? Quando ela traz essa cultura pagã, quando ela traz esse nível de prostituição, essa idolatria para esse reinado, simplesmente Acabe aceita e até usa disso. Vou te explicar como. Ele passa por uma vinha, pastores, e olha para aquela vinha e ele deseja aquela vinha. A vinha de Nabote. Imagine um rei que precisa de uma vinha pequena. Imagine um rei que não tem tudo o que ele quer. Mas ele passa ali e vê a herança de Nabote e ele quer. Ele quer comprar a vinha. Então veja que tem aí algo relacionado a eu tenho condição, entende? Tem um jogo, tem uma arquitetura aqui e nós precisamos ficar atento a isso. Em casa, no trabalho, com nossos filhos, tem um jogo aqui. Quando Acabe fica sem comer, deitado, cabisbaixo, e a senhora dele chega perto e fala: o que foi? E ele fala: eu vi uma vinha. E eu desejei essa vinha, a vinha de Nabote. Mas eu quis comprar. E ele não quis vender. E ela falou: vou resolver isso para você. Fica tranquilo. Mas a maneira de resolver isso, queridos, é uma maneira manipuladora, é uma maneira usurpadora. Quando ela deseja a vinha de Nabote, ela põe para matar Nabote. Então imagine ele, se ele não é autoridade ali na casa dele, que seja uma casa simples, humilde. Mas ele tem um governo ali, entende? Algo que foi passado geracional é dele. É algo de direito dele, é uma autorização que alguém cedeu para você. É tua por direito. O próprio Deus te deu isso. E ela, de uma maneira muito maléfica, muito sagaz, ela reúne informações e manda para pessoas estratégicas. Ela pega pessoas do governo, ela pega pessoas conselheiros, pessoas que têm voz ativa ali, são pessoas que julgam as causas, são pessoas que estabelecem governo, entende? E quando ela leva essa informação, ela não leva a informação que o esposo queria vinha e Nabote não quis vender. Ela leva outra informação. E Nabote está lá na vida dele normal e não sabe que a cabeça dele foi a prêmio. Um belo dia, ele recebe a notícia que haverá um julgamento. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque ela propagou um jejum. Então existem coisas que parecem espirituais e não são, que nós fazemos, viu, queridos? Nós atuamos, nós fazemos. Quando ela propaga esse jejum para dizer assim: olha, eu estou buscando direção, estou buscando orientação, né, com os deuses pagãos dela. Veja, não é o nosso Deus. Então não pense que quando nós estabelecermos um jejum como igreja, ou como família, ou como casa, nós estamos estabelecendo ao nosso Deus, amém? Tem diferença aqui, por favor. E eu não quero que você olhe examinando o teu irmão. Eu quero que você olhe examinando você, porque eu vou trazer um texto para você, e a consequência de nós não se arrependermos das nossas ações, da nossa atuação como Jezabel, a consequência é nossa, não é do irmão. A consequência do irmão, ele colherá, assim como ele plantou. Mas eu e você só vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, quando ela monta essa estratégia, quando ela leva ele a julgamento, ela consegue que os anciões caçem ele, matem ele. E a Bíblia diz, pastores, que Nabote era um homem justo. E nem por isso ele foi livre de ser morto. Como você consegue me explicar isso?
Porque com Jezabel nós precisamos ter força, nós precisamos lutar, pastores. Com Jezabel nós não esperamos o milagre cair do céu. Com Jezabel nós vamos para cima, porque senão nós iremos morrer. Vocês compreendem? A passividade de Nabote, de ver tudo acontecendo e confiar em Deus, por Ele ser justo, não foi suficiente. Quando a nossa luta é espiritual, as nossas armas precisam ser armas espirituais. Nós não podemos confiar, queridos, no nosso bom caráter, na nossa boa conduta, nos anos que nós temos de ministério. Nós precisamos atuar com armas espirituais. Se nesse tempo, Efésios 6 já tivesse sido escrito, acredito e creio que Nabote teria vencido. Amém? Porque a guerra é espiritual. O teu inimigo não sou eu, irmãos. O teu inimigo não são quem está do teu lado. Não é a tua professora de faculdade, não é a tua mãe, não é o teu pai. O teu inimigo é espiritual. E nós, queridos, somos vítimas. Vítimas de fofocas, vítimas de maledicência. Então Jezabel, ela acusa a pastora. Jezabel nos acusa. E geralmente, queridos, a acusação de Jezabel é terrível. Você não vai ser acusado de algo que não venha te ferir. Você vai ser acusado de algo imoral, porque ela atua na imoralidade. Você vai ser acusado de atuar na frequência dela, ela mesma irá te acusar. Então, quando nós, queridos, trazemos esse tipo de ensinamento, é para nos livrarmos dessa atuação. Nós precisamos descobrir quais áreas da nossa vida ela tem conseguido êxito. E dentro da nossa vida, nos consertarmos, porque se eu me conserto, a pastora aqui se conserta, a outra se conserta, essa se conserta, nós cortamos a frequência dela. Amém? Nós cortamos, ela irá atuar no outro terreiro, não nas nossas vidas. Amém, queridos? Ela vai atuar em outro lugar, não em nós. Então, o primeiro passo dela é caçar a honra. Um homem justo ficou sem honra diante dos anciões. Um homem justo e íntegro. Então, primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos, quando você vê alguém como alvo, sabe, de acusação, alvo, tira a pessoa de Jezabel. Amém? Tira ela. Os déficits, as falhas desse irmão ou dessa irmã, ele terá com Deus, ou até mesmo com o governo da igreja, que irá corrigir no momento apropriado, irá colocar de disciplina ou não, né? Dependendo do julgamento. Mas observe que o julgamento de Jezabel é sempre sem ela, sem uma das partes. É sempre ela, como acusação para alguém que tem condição de caçar. Onde que nós já vimos um julgamento justo sem as partes estarem juntas? Existe? Não, nós temos o juiz, nós temos a acusação e nós temos a defesa. E nós temos as pessoas, nós ouvimos eles. O maior problema, queridos, na comunicação é que eu tomo decisões pelo que eu ouvi. E preste atenção, mesmo que eu tome decisões pelo que eu ouvi, eu vou tomar decisões erradas. Eu preciso ouvir as partes e falar: Deus, em nome do Senhor Jesus, me dá o espírito de sabedoria para julgar essa causa. Uma causa precisa ser julgada. E observe, queridos, nós precisamos ser justos. Por isso, nunca ouça só uma parte de um relacionamento, de um casal. Vocês já repararam, quem atende casal, que quando você escuta o marido, a esposa é a bruxa do 71. Não é? Mas quando você vai ouvir a esposa, peraí,
Nós já ouvimos o lado dela, que também é um ser humano, que também tem dores, que também tem dificuldades, que também sofre na relação. Entende? Então, já quero te dizer, queridos, quero desconstituir isso. Você não corre esse perigo de ser julgado, um julgamento injusto. Você não corre esse perigo. Porque você está tendo conhecimento. Peraí, eu preciso falar? Alguém me ouça aqui, por favor, e quem é a acusação aqui? Eu preciso falar? Amém? Eu estou falando isso principalmente para pastores, né? Porque geralmente, quando nós vamos para um atendimento, nós ouvimos uma parte, principalmente em casos extremos, e vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Nós precisamos ouvir, peraí, eu tenho a minha parte também, eu sou um ser humano, amém? E geralmente, quando nós ouvimos, nós vemos os dois lados. E nós precisamos atuar em justiça. Não é em injustiça, mas sim em justiça. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então, eu não posso julgar uma causa por interesse. Amém? Eu não posso julgar uma causa por amizade. Eu não posso julgar uma causa por sentimento. Eu não posso. Eu preciso julgar uma causa com juízo, com justiça. Porque se eu for injusta, eu posso ganhar aqui na terra, mas eu vou perder no reino. Entendem? Então, quando Nabote passa pelo juízo, queridos, ele não tem tempo de defesa e ele é morto. Acabou. Ele não teve chance de defesa. Então, o que nós estamos trazendo para os irmãos, queridos? Dê chance de defesa para os irmãos, amém? Não sentencie causas. E aqui eu digo até para o ministério infantil. Se você ouvir o filho reclamando, chorando, se lastimando, escute o pai e a mãe também. E se você ouvir a mãe e o pai se lastimando, chorando, escute a criança também. O teu julgamento será diferente. Inclusive, existe uma tradição, pastora, lá em Israel, que para um juiz ser estabelecido, ele tem que ser pai. Porque daí, ele já tem um coração mais amável. E se fosse meu filho, entendem? E se fosse um dos meus que estivesse na mão desse juiz? Eu acredito, queridos, que todos confiaram no julgamento de Jezabel, na ordem dela, e todos confiaram também na palavra dela, por ser uma autoridade, por usar a autoridade do rei, porque tudo foi selado com o carimbo do rei, entende? Tudo foi selado. Então, eles confiaram que era a autoridade que estava fazendo isso. E julgaram de acordo com o rei. Então, nós não podemos julgar causa, queridos, por interesses, nem por estar constrangidos, nem por estar amedrontados, nem por covardia, porque nós podemos pecar contra o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel. Amém? Vamos dar continuidade aqui? Quando, queridos, Nabote morre e a vinha é tomada, o desejo de Acabe só não foi fazer, queridos. Acabe só não foi com a mão dele. Você entende aqui? Ou você acha que ele não sabia, não conhecia a fera que veio do Egito, da Fenícia, criada numa outra cultura, ela veio para Israel, presta atenção. E essa cultura, queridos, não é uma outra igreja, é uma cultura idólatra, pagã, adorava outros seres, não ao nosso Senhor. Então, não confunda isso com pessoas, não confunda isso com pastoreio, não confunda. Observe a atuação das trevas, observe a atuação dos demônios. Observe a frequência. Não olhe para a pessoa e fale, é ela. Porque essa pessoa que está aí do teu lado, queridos, ela não cultua outros deuses. Entende? Então, como que você pode dizer que ela é Jezabel? Baseado no quê?
Existem alguns fatores para nós reconhecermos a atuação. E nós vamos decorrer isso durante a aula. Amém? Então, quando o plano, o projeto dela é estabelecido, o governo de Nabote acabou. A herança que ele recebeu dos pais, que ele passaria para a geração dele, foi, cortada. Os filhos não receberam mais nada. Porque quando o pai faleceu, os filhos teriam. E esses filhos ficaram como? Entende? Então preste atenção na atuação dela. Vamos lá. Existem alguns protocolos e eu queria passar alguns deles para vocês. Ela atua com a manipulação. Pode anotar. E aqui eu quero chamar a responsabilidade para mim e para você. Quem de nós nunca manipulou alguma coisa? Quem de nós não ficou chateado com alguém e não foi lá? Espera aí. Essa pessoa vai ver. Ela me paga. Quem nunca fez isso? Quem nunca foi lá e falou, olha, ficou com raiva de alguém, chegou e cortou alguém do coração da outra. Matou ela dentro do coração. Nunca mais vai ter o mesmo vínculo. Uma palavra, uma história mentirosa, uma história mal contada, entende? Por que Nabote morreu? Porque ela contou uma história mal contada. E ninguém foi procurar saber de Nabote. Eles acreditaram. Não podemos acreditar em tudo que ouvimos. Uma acusação contra um justo, queridos, não se leva levianamente assim. Amém? Então preste atenção. Geralmente os justos são acusados. É o contrário. É o contrário. Os justos são tidos como os ruins da situação. Agora, os justos não têm defeito? Óbvio que tem. É lógico que tem. Nós temos defeitos. Nós somos humanos. Mas, geralmente, o justo é acusado. De querer o lugar do outro. De querer a honra do outro. De querer esse nível de acusação. E a acusação de promiscuidade, queridos, ela é real. Então, você pode, quando você se sentir acusado por alguém de traição, quando você se sentir acusado de alguém de ser pivô de alguma coisa, levanta um ponto de interrogação e vá para os pés do Senhor, porque aí tem. Amém? É um princípio dela, manipular através das acusações. Você parou para pensar que quando alguém fala mal de alguém, você já tem aquilo ali quase como verdade? Dificilmente você vai analisar esse fator e procurar ser justo? Você já viu os escândalos da mídia? Sai lá uma notícia. Padre é acusado de tantos abusos. No teu coração passa que ele pode ser inocente? Seja sincero. Não, né? Pastor é acusado de adultério. Passa no teu coração a inocência desse homem? Não, né? Acusou, é sentença, é juízo, né? Pois bem, esse papel é de Satanás. Amém? O papel de acusação é de Satanás. Então você vai passar a olhar as acusações com outros olhos. Em nome de Jesus. Você não vai matar as pessoas por conta de uma inveja, por conta de uma fofoca, por conta de uma maledicência. Amém? Porque o papel é acusar. Se chamarem você de louco, coloque a barba de molho, levante um ponto de interrogação. Porque a atuação dela vem desmoralizar. Quem vai acreditar num louco? Num desequilibrado? Conta para mim. Quem vai acreditar? Se você coloca para todo mundo que essa pessoa é desequilibrada. Um libertador vai te destronar.
Entendeu? Alguém que conheça o mundo espiritual vai derrubar isso. Porque na carne nós conseguimos manipular qualquer coisa, mas no espírito não. Existe um dom e um fruto do espírito. E ele se chama discernimento. Discernimento de espírito. Existem pessoas tão dominadoras e tão manipuladoras, tão controladoras, que elas apontam, sentenciam e julgam. E você não tem outra escolha a não ser falar, é verdade, ele é tudo isso aí mesmo, ele é tudo isso aí mesmo, ele é cruel, ele é maligno, ele é maléfico. Entende aqui? Mas quando nós conhecemos a atuação das trevas, nós já mandamos fogo para cima, queridos. Porque nós entendemos que não é assim que funciona. Manipulação. É hora do meu atendimento. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo. E eu já vou te falar, porque nós vamos começar o atendimento e eu não quero que você perca tempo com essa estratégia, tá? Amém? Vamos começar o atendimento. Eu vou falar de você, tá? Não vou falar do seu companheiro. Nós vamos tratar você e as tuas debilidades. Amém? Agora, as acusações que você tiver, os problemas que você tiver, não tem problema você relatar. Mas saiba que eu vou ouvir outra parte. E não adianta você fazer um discurso para mim. Apontando a sua esposa, apontando. É um problema. Primeiro que o homem faz a sua esposa. Amém? Então já te digo, se ela está problemática, querido, tem algum problema aí, não tem? Se é o homem que faz a esposa? Ou não? Tem, né? É tudo muito sério. Não adianta você falar mal, ela é a sua coroa. E o rei tem a coroa que merece. Vamos lá? Manipulação. Então nós vamos vencer a manipulação e vamos parar de querer ter razão. Nós vamos olhar para nós e falar, pastor, o problema da minha vida, vamos parar de querer ter razão. Nós vamos olhar para nós e falar, pastor, o problema da minha vida é isso aqui, ó. Tenho dificuldade nisso aqui, eu minto. Quantos dias já nós estamos falando para nós expormos as nossas falhas, né? Eu tenho isso, eu ainda tenho que vencer o orgulho. Queridos, qual o problema? Né? De assumir, pastor, eu tenho essa debilidade. Eu passei uma vida cometendo esse tipo de coisa e eu preciso de ajuda. Ao invés de você transferir, né, a sua culpa para alguém, assuma ela. Assuma as tuas culpas. Se um assumir a sua e o outro assumir a sua, nós vamos consertar isso, não vamos? Mas se eu jogar para você o problema e você jogar para mim, eu vou passar o tempo colocando e falando, olha, o problema aqui é isso, olha, o problema aqui é isso, enquanto era para nós estarmos resolvendo os problemas, não apontando e dizendo quem é quem. Queridos, eu falo isso com muito amor, com muito carinho, porque, queridos, a atuação de Jezabel é cruel. Eu já caí nas mãos de Jezabel terrivelmente. Amém? Já fui julgada sem ter sem eu estar junto. Isso já aconteceu. Eu mesmo já julguei pessoas sem ela estar junto. Então, quando você me ouvir falando, espera um pouco, que eu vou ver se eu não estou tomando decisão precipitada, eu vou orar, vou buscar de Deus. Entenda, eu não estou fazendo corpo mole. Mas eu estou buscando o quê? Direção. Então, eu aconselho os irmãos a sair da manipulação e buscar direção. Busquem direção, busquem ouvir a Deus. Vamos lá. Número 1, manipulação. Número 2, controle. O esposo saiu de casa. Aonde você está? É um controle, não é? É ou não é? A esposa saiu de casa. Aonde você está? Está com quem? O que você está fazendo? Quem nunca passou por isso?
Manda foto que eu quero ver onde você está. O que é isso? Domínio, controle. Isso é antibíblico. Isso é jezabélico. Eu estou te esperando, por que você não chegou? Eu já falei para você que eu não quero você assim. Eu já falei para você que eu não quero essa roupa. Eu já falei que eu não quero essa cor de unha. Eu já falei que eu não gosto desse cabelo assim. Eu já falei que eu não gosto da altura da sua risada. Eu já falei que eu não gosto do jeito que você trata os homens. Para que sorrir demais? Por quê? Por que tanto controle? Que insegurança é essa? Por que tem esse nível de insegurança? Porque tem uma acusação. E quem está acusando? Maledicência. Nós tocamos aqui um pouquinho, né? Falamos de manipulação, controle, maledicência. A maledicência ela é tão cruel, queridos. Ela é tão cruel que ela vira qualquer jogo. Presta atenção. A pessoa está completamente errada, mas de tanto ela fala mal, ela arruma provas contra outra pessoa. Ela cria provas, ela grava áudios, ela cria formas de te fazer parecer culpado. E eu tenho isso daqui na manga, a hora que eu precisar eu vou usar contra você, tá? Alguém já viu isso em algum lugar? Só em filme, né? Quer dizer, lá em Rondônia eu vi uma vez. Só um. Aqui eu acho que não acontece isso. A hora que você brincar, eu ponho isso daqui para todo mundo saber quem é você. E geralmente é com uma cara de coitadinho, estou sofrendo tanto. Essas são atuações que estão ligadas à atuação e à frequência de Jezabel. A maledicência está ligada a denegrir a imagem. Sabe por quê? Quem vai acreditar numa pessoa que não tem moral? Então começa assim, pastora, fulano é isso. Nossa, eu não sei, mas alguém me falou que da igreja que ele veio, ele fez isso. Entende? Daí se ele usar duas pessoas de lugares distintos, se Jezabel arquitetar esse plano, pronto. Foi castrado a honra daquela pessoa e nunca mais na história desse país ela terá ouvidos. Ninguém vai ouvir mais. Você entende? Por que nós temos que ter um senso de justiça justo, íntegro? Para nós não cairmos em um julgamento errado, queridos, porque se eu e você formos instrumento para matar um justo, nós estamos lascados. Se Deus não se alegra na morte de um ímpio, que dirá, queridos, um crente matando o outro? E eu não estou falando de matar fisicamente, mas você matou espiritualmente. Você matou, cortou essa pessoa no coração de todos. Todo mundo vê a pessoa como problema. É tão problema, por que você está com ela? Explica na terra, em nome de Jesus. É tudo isso? Por que você está com ele? Porque eu amo, pastora. O amor, queridos, está ligado à honra. Amém? A não falar mal, a não judiar, a não maltratar, a não controlar. É óbvio que nós vamos expor os nossos problemas e vamos resolver eles. Nós vamos fazer isso. Pastor, eu tenho um problema aqui nessa área. Amém, vamos juntos, vamos resolver, vamos solucionar, vamos buscar. Mas não transfira a tua culpa para outra pessoa, porque assim você nunca será ajudado. Não transfira. É óbvio que as duas partes têm problema, porque nós atraímos aquilo que somos.
Eu quero falar de mundo espiritual para você, a frequência a qual nós estamos, nós atraímos pessoas. Não tem como você ser uma paz, uma bondade, um ser celestial. E a outra parte, ser, não tem. Tem algo aí. Vocês precisam resolver, se consertar. Buscar em Deus. Cortar, queridos, a atuação das trevas. Frieza espiritual. Vamos comparar os irmãos como brasas, amém? E brasas, todas juntas, formam um fogo, amém? Formam algo que queima, que assa, que incendeia. Mas se nós tirarmos as brasas de perto uma da outra, elas vão se esfriar, não vão? Então, para que haja a frieza espiritual, nós vamos ter confusão no nosso meio, porque nós não teremos prazer em estar com os irmãos. Não teremos prazer de vir buscar. Se você tiver um problema com alguém da adoração, a hora do culto você vai estar como? Não é? Se você tiver um problema com alguém que ministra, a hora que a pessoa for ministrar, você... Então, vai gerando uma frieza espiritual. Porque você não recebe a palavra, você não se alimenta, você não adora o Senhor na hora do louvor. E quando você está numa frieza constante, você se isola. Porque as pessoas vão te apontar, vão dizer, o que você tem? Você está muito diferente, o que aconteceu? Então, você prefere, para não dar satisfação, para não estar no meio, você prefere se isolar. Porque ninguém vai te confrontar, e Jezabel odeia confronto, odeia ser exposta, odeia ser descoberta. Ela gosta de atuar no secreto, e se vocês não souberem da atuação dela, está maravilha. Jezabel atua na desonra. Anotaram? Queridos, e a desonra aqui, ela não está ligada à honra que você conhece. Tá? O princípio de honra. Não é isso. A desonra, queridos, está em não obedecer direcionamento. Está em desonrar a figura de autoridade. Porque uma autoridade exerce governo, não é? E quando nós não obedecemos ao governo, nós estamos em desonra. Não é a honra de levar um presente, não é a honra de levar... não é essa honra, tá? É a honra de não reconhecer o governo que foi estabelecido por Deus. Existe um nível de desonra imensa no país. Quem já viu acontecendo isso? Quem foi que colocou o presidente da República como governo da nação? Nós entendemos que toda autoridade é constituída por Deus. Toda, as Escrituras dizem isso, a Bíblia diz isso. E quando nós caçamos a honra de uma autoridade, queridos, nós estamos atuando por esse princípio. O princípio de Jezabel. É um princípio jezabélico. A nossa nação, ela é completamente governada pelas rainhas dos céus. Quem já ouviu aqui? Padroeira do Brasil. Quem deu a vida por mim e por você? O governo da nação brasileira é de quem? Eu quero ouvir isso de todos. De quem é o governo da nação brasileira? Amém? Amém.
O governo é do Senhor. E por que existe outro governo no lugar do nosso Senhor Jesus? Porque foi usurpado. E sempre é ilegal, sempre é ilegítimo. Não foi de uma forma legitimada, honrada, com a bênção de Deus. Não foi assim. Sabe quem constituiu a Rainha dos Céus a governo do Brasil? Sabe quem? Uma cultura pagã. E por que nós sabemos que não é? Porque é idólatra, porque é contra os princípios, porque não foi ela que morreu por nós. Então essa atuação e essa frequência, ela é constante na nossa nação. Por isso que é tão forte em nós, por isso que nós atuamos, por isso que nós caímos nisso. Não é porque você é um endemoniado, não é porque eu sou uma endemoniada, entende, queridos? É a frequência liberada. Não tem apontamento, isso vem lá de cima, alguém deu autoridade. Não somos nós. Agora, cabe a nós entrar na frequência ou não. Como? Como? Não. Não é orando. Discernindo. Não é orando. Nós precisamos discernir uma atuação e entrar com a oração, obviamente, né? Mas antes de orar, nós temos que examinar, não temos? Espera aí, aqui tem um problema espiritual. E para guerras espirituais, nós precisamos de armas espirituais, aula passada. Por que nós fundamentamos vocês nas armas? Porque nós estamos indo para a batalha, vocês irão precisar dessas armas. Vocês vão precisar dessas armaduras. E eu já vou te alertar que lutar contra Jezabel não é um trabalho fácil. Ela vai trazer em você pânico, medo. O que está acontecendo? Eu perdi o equilíbrio, eu perdi. O que estão falando de mim? O que estão pensando? Ela traz. Quem se lembra da atuação dela com o profeta Elias? Aonde esse homem foi, querido? Se esconder? Numa caverna. Ele guerreou contra os profetas todos, mas uma palavra dela, uma ameaça dela, fez ele correr. Preste atenção. Quando alguém te ameaçar, se posicione. Se posicione em Deus. Pode até se esconder espiritualmente, tá? Porque às vezes, se esconder é sábio. Se você não está bem emocionalmente, se esconda assim. Mas quando alguém te ameaçar, você se posicione. Como assim? Como que nós nos posicionamos contra isso? Primeiro passo. Nós fechamos a nossa boca e os nossos ouvidos. Amém? Porque a palavra de Jezabel veio para Elias, sabe como? Pelo som. Alguém liberou o som, Elias ouviu e a ponto de querer morrer. Então, se alguém aqui no nosso meio já teve vontade de morrer por conta de uma agressão, por conta de um controle, por conta de uma maledicência, por conta de uma manipulação, saiba você que essa atuação vem dela. A tua vontade é de pânico, é de fugir. O que está acontecendo aqui, meu Deus? O que está acontecendo aqui? Você não sabe o que é. Fugiu do controle, você não sabe, parece que a pessoa virou teu inimigo. Não, está sendo destronado Jezabel. E nós destronamos ela pela raiz. Amém? Nós cortamos as teias, nós desestruturamos. Nós devolvemos o governo ao Senhor Jesus. Amém? E quem é que governa, queridos, a nossa vida quando nós estamos na maledicência? Se quando nós estamos mentindo, o nosso pai se torna o pai da mentira? Quem que governa a nossa vida quando nós estamos na manipulação? Quem que governa quando nós estamos no controle? Queridos, quem de nós já não fez isso com os filhos? Não, você não vai casar com fulano. Não, você não vai. O que é isso? O que é isso? Controle. Não, você não vai fazer essa faculdade.
Não é esse o sonho que eu tive para você. Eu não guardei dinheiro para você fazer isso. Você vai fazer tal coisa. Queridos, quem vai exercer a faculdade? A pessoa. E você vai trabalhar insatisfeito? Coloque a outra pessoa para fazer a faculdade que ela quer. Faça. Você quer fazer medicina? Seja feliz. Agora eu quero fazer esporte. Você tem o direito, você só tem essa vida, amém? Você pode escolher. Não são outras pessoas que escolhem quem é você. Você é livre e você precisa entender. Você é livre, amém? O Senhor Jesus morreu na cruz para me libertar e para te libertar. Não tem outro controle, outro domínio sobre nós. De onde você veio, para onde você vai, que horas você chega, que horas que você sai. Que isso? Querido, se você não confia em mim, olha, você casou com a pessoa errada, porque você tem que confiar no seu companheiro, na sua companheira, não tem? E se essa pessoa não é confiável, você que fez a escolha. Hã? Você que escolheu. E se você escolheu casar com alguém que não é de confiança, o erro é meu? Não, o erro é... Assim como nós temos direito de fazer as nossas escolhas, nós também temos deveres depois das escolhas, né? A balança, queridos, ela não tem 2 pesos e 2 medidas. É um só para todos os casos. E você já reparou como que nós temos a condição de julgar as pessoas que nós amamos com um amor diferente? Nós não temos uma relevância maior. A pessoa que serve, que cuida da gente, a pessoa que... Não é diferente? Falar, não é tudo isso, gente, calma, vamos perdoar, não é tudo isso. Agora, se for alguém que a gente não gosta, eu já falei para vocês, essa pessoa nem tinha que estar no nosso meio. Não é assim? Mas nós somos ensinados assim, eu quero tirar esse peso de você. Sabe por quê? O ensinamento de Jezabel vem quando ainda é criança. Nós aprendemos isso na nossa cultura, na nossa casa, nossas mães e pais ensinam isso. Você já viu numa relação, quando o pai vira as costas e a mãe senta? Eu gosto de usar esse exemplo e vou usar ele novamente, tá? Se eu estiver dando trabalho para as câmeras aí, desculpa. E ela senta, e ela coloca os filhos ao redor dela, e fala do quão mal esse pai é, do quão mal ele foi, que ele fez. Mas espera o pai sair, não é assim? Você sabe o que é isso? Está caçando a honra do sacerdote. E está mostrando para o filho, queridos, que o pai é mau. Tá, pastor, então eu tenho que esconder? Não, mas converse junto. Por que tem que sair? Ou vice-versa, o homem espera, coloca os filhos no carro, compra aquele sorvete, olha como eu sou querido. Leva para no cinema, e num momento oportuno, naquela conversa, sem manipulação, sabe? Aquela conversa sadia, ele solta, hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho. A tua mãe é muito gastadeira. Era para nós estarmos melhor, se ela não gastasse tudo com sapatos. Não é assim? São alfinetadas que vão liberando a frequência. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. Quando você vai olhar, tem um cimento em cima de você, feito de teia, de palavras, de controle, maledicência, manipulação, desonra. Pastor, como que nós resolvemos isso então? Como que nós agimos isso? Queridos, uma criança que vai para a escola e chega em casa reclamando da professora, o que você faz? Eu vou conversar com a professora para saber o que aconteceu. Ou você fala, amanhã eu vou lá. Eu vou mostrar para ela que você tem pai e mãe. Eu vou colocar no lugar. Então a primeira autoridade dessa criança já foi desonrada.
E ela já entendeu que ela não precisa se submeter a ninguém, ela só precisa ir numa autoridade maior, que está tudo certo. E independente da maldade que ela fizer, vai ter um jeitinho brasileiro para ela se safar, entende? E, obviamente, que a professora vai ser descredibilizada, desmoralizada. Mas sabe por quê? Porque o teu filho nunca mais vai ouvir uma ministração dela. Nunca mais o coração do teu filho vai se ligar com o dela. Porque Jezabel conseguiu cortar isso. Nunca mais ele vai ser ensinado. Porque aquele que Deus levantou para ensinar o teu filho, você desonrou. E essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente. Um adolescente insubmisso, rebelde, que desonra professores, pais, mestres, desonra autoridades, queridos, de polícia, de bombeiros, civis, militares. Ela desonra num modo geral, porque ela foi fundamentada em cima de um altar de desonra. E esse altar foi estabelecido no lar. Depois que ela sair da adolescência, ela vai se tornar um adulto. Um adulto que não vai se submeter a ninguém. Não foi dado limite para essa criança, não foi ensinado o princípio de honra. Não haverá autoridade para ela, ela vai passar um ciclo aqui e ela vai correr para outra igreja. Quando ela for confrontada aqui, ela nunca vai suportar o confronto, ela nunca vai suportar a correção, ela nunca vai suportar, queridos, entender que ela está errada. E pasme, nós erramos. Nós não somos perfeitos. E essa pessoa nunca vai suportar, sabe por quê? Porque ninguém ensinou a ela o princípio de honra quando ela deveria ser formada. Não foi ouvido as duas partes, porque o certo é você ir lá, sentar com a professora, pegar na mão dela. Ô professora, o que aconteceu? Né, a fulana chegou em casa chorando, falou isso, isso e isso. Ela foi assim mesmo? Olha, mãe, não foi bem assim. Fulana já vem com um quadro de rebeldia. Ela vem fazendo isso, isso e isso, há um período de tantos meses. E esse aqui foi a gota do copo que virou. A consequência de muitas coisas plantadas. Já mudou de figura, não mudou? Agora, se você chega na escola com a mão na cintura e fala, hein, o que aconteceu aqui ontem? Não, porque meu filho chegou em casa chorando. Então, Jezabel atua em crianças. Jezabel atua em adolescentes. E pasme, queridos, não atua só no adolescente do vizinho, nos nossos. Manipula, mente, engana, trapaceia. Já posso pedir para alguém levantar a mão aqui, que não tem problema nenhum nessas áreas? Tem alguém aqui no nosso meio que nunca caiu nisso? Não? Então, nós vamos parar de apontar alguém e dizer que é Jezabel, né? Porque nós entendemos que é uma frequência, que foi criada com um som. E como que nós paralisamos o ataque de Jezabel? Quando o som chegar no teu ouvido, você fala, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe a responsabilidade que é de se levantar contra uma autoridade, né? Pois ela é tua, não é minha não, tá? Ela é tua. Eu vou diante de Deus falar com o Senhor, que o que eu ouvi aqui saiu da tua boca e eu não faço parte com isso. Nunca mais. Alguém vai se levantar contra um professor, um pastor, contra um político, contra alguém perto de você. E nunca mais você vai cair nisso. Porque você não vai propagar uma mentira. Vamos lá para uma outra parte de Jezabel? Vamos? Posso falar nos casamentos? Posso tocar nesse assunto? Tudo bem? Posso mesmo? Vocês não vão ficar de mal... Gente, eu vou ficar ainda 20 dias aqui, tá? Se vocês ficarem de... Olha... Vocês não fiquem de cara feia para mim. Quer dizer que eu não vou embora. Brincadeira. Vamos lá? Como que é a atuação de Jezabel? Ela se isola. Ela não tem comunhão. Então, dentro da casa, ela não tem vida sexual. Só um pouquinho, já te dou. Ela não tem vida sexual.
Porque para ter vida sexual não tem que estar tudo bem? Tem que estar, né? Pois é. Então ela afasta. E a pessoa que está sob essa influência, está sendo atacada, ela não tem vida sexual. Queridos, olha, presta atenção. Eu não estou falando de pessoas que estão doentes. Eu não estou falando de pessoas que têm problemas hormonais, de saúde. Presta atenção, tá? Pessoas que tomam remédios, olhe bem. Você não vai usar isso contra o seu companheiro. Eu estou falando para você que é uma atuação. Tá? É uma atuação. Mas você precisa julgar as causas. Pode falar. Isso. Uhum. Auditivo? Tem. Tem sim. Ó, comunicação. Entende? Ela tem a forma de comunicação dela. E deixa eu te falar, é gravíssimo. Eu acompanho um caso de uma mulher, ela já tem uma idade bem assim. Não vou falar a idade porque alguém vai me assistir. Mas ela é uma mulher e ela controla todos da casa. Viu? Ela não ouve e não fala. Mas ela faz o que ela quiser. Ela não tem controle. Ninguém domina ela. É acabou. Ó, sai, volta a hora que quer, não obedece norma, não obedece princípio, não respeita a figura de autoridade que é pai e mãe. Queridos, independente se a pessoa fala ou não, quem que gerou, né? Quem que limpou, quem que amamentou, quem que cuidou? Será que essa pessoa não criou afeto? Não criou identidade de que tem alguém por mim, alguém por você, né? Então observe. Isso é sério. E não se pode usar uma fragilidade nossa para esconder uma atuação. Ele faz isso. Existe esse nível terrível. E quando a pessoa tem uma debilidade, é aí que ela usa disso, viu? Aí que ela usa disso, porque é normal a gente ter um comportamento diferente com alguém que tem uma debilidade, né? É normal, nosso coração fica mais comovido, né? Mas alguém tem perguntas? Sim, pastor? Sim. Oprime. Sim, olha para o filho. Quem se lembra da correção de antigamente? O meu pai só me olhava. Queridos, o meu pai nunca me bateu, mas o olhar dele, eu saía canhanhã, canhanhã, canhanhã. Eu sabia que ia dar ruim. E isso que o pastor está falando é seríssimo. Um olhar da pessoa, ela já te joga no teu lugar de desprezo. Isso é o quê? Controle através dos olhos. Controle através da boca. Principalmente nós que temos um nível de autoridade, que vocês dominam pessoas, cuidam de pessoas, conduzem pessoas. Então, esse domínio que você exerce sendo uma autoridade é perigosíssimo. De você criar essa manipulação, esse controle. E, queridos, isso é muito sério, porque todos nós caímos nisso e nós temos que correr contra o tempo para sairmos disso. É muito sério. Eu gostaria que você abrisse as escrituras no livro de Apocalipse. E eu vou te falar a consequência de nós atuarmos nisso. Está lá em Apocalipse 2. Por que nós estamos estudando sobre Jezabel? Porque você vai atender pessoas, você vai cuidar de pessoas, e vão chegar pessoas, queridos, que estão sendo aprisionadas por isso. Pessoas que estão sendo judiadas, castradas. Entende? E quando você ouvir o relato delas, você já sabe o que é. Quem se recorda de uma matéria que diz assim, a partir de hoje acontece um sinal. Tem um sinal liberado, um X na mão, de batom, vai identificar uma mulher que está sofrendo agressão.
Quem já viu? Né? Para o libertador, tem um X que vai na testa. Viu? Vou te falar qual que é. Quando você acusa o outro. Nós já sabemos que quem está ali não é nem você e nem a outra pessoa. Quem está ali é um demônio. Entende? Quem está ali é um trono, uma entidade está judiando de vocês. Está usando a parte mal de um e fazendo ela ficar potente. E usando a parte mal do outro e fazendo ficar potente. Logo, os dois estão sofrendo. Não pensa que quem está te judiando também não está sofrendo, porque no fundo está. Nós não nascemos para ser escravos, queridos. Amém? De um controle, de um domínio. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Dois 18. Perdão, não aguardei vocês. Vamos de novo então? Vou começar de novo, vamos lá? Já? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Veja bem, está quase como... Tem tudo aqui, você viu? Como que tem atuação? Olhe bem, os teus olhos são como chama de fogo. Presta atenção. Os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Então essa igreja tem obras. Viu? Conheço o teu amor. Conheço a tua fé. Essa igreja tem fé. Conheço o teu serviço. Tem serviço. A tua perseverança. A tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Hoje você está melhor do que antes. Você está muito mais esforçado. Você está vendo? Você tem muito mais atributos hoje. Mas vamos lá. No 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel... Vamos parar aqui na vírgula? Queridos, Jezabel atuou aonde? Lá em 1 Reis, não foi? Agora ela está em Apocalipse novamente e essa mulher já tinha morrido há quanto tempo? Agora me explica como que é feito menção. Nós estamos no livro de Apocalipse, amém? Me explica como é feito menção numa das cartas à igreja, às igrejas dos últimos tempos, a qual nós estamos incluídos, né? Todos sabem disso, né? Como que é feito menção? E por que é feito menção? Se essa mulher morreu, por que que esse nome foi trazido aqui? Porque é um espírito conhecido como atuação de uma mulher. É conhecido como atuação de alguém que roubou um governo e fez maldade através desse governo. Entende aqui? Isso não quer dizer que é a figura de uma mulher. Isso quer dizer que está remetendo à ação daquele tempo. Vamos dar continuidade. Está trazendo a tua memória, porque quando você se lembra de Jezabel, você lembra do quê? 1 Reis, Acabe, a manipulação, o controle, o roubo, o assassinato. Vamos lá. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Queridos, o que é tolerar? Aceitar passivamente. Aceitar, estou vendo que está errado, mas vou deixar assim mesmo, porque... Entende? Que essa mulher Jezabel,
que se a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Queridos, esse ensino, essa prostituição e esse comer de coisas sacrificadas aos ídolos está relacionado ao alimento espiritual, a uma cultura pagã. É ensinado isso. Entende? Hoje nós falamos de formas de idolatria, sabia? Existem formas de idolatrar que não são necessariamente um monumento a ser adorado. Existem outras idolatrias que são constituídas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E quando nós passamos isso para a nossa descendência, ou para o nosso campo, a nossa esfera de autoridade, nós estamos automaticamente instituindo adoração a outro ser. Vamos lá? Quando ela se declara profetiza, é aquela famosa frase: Deus me revelou que fulano está em pecado. Cuidado, queridos, com isso. Cuidado. Primeiro, quero alertar vocês, o trabalho do profeta é realmente trazer o povo de volta para o arrependimento. É trazer o povo de volta para o Senhor Jesus, amém? Mas muito cuidado com isso. Porque talvez ao invés de você estar numa revelação realmente de Deus, todo mundo aqui sonha, gente. Todo mundo aqui tem visão, revelação, é ou não é verdade? Essa igreja é uma igreja profética. Todo mundo é ligado nisso. Mas aí você sonhou com o pastor Sérgio. Gente, eu sonhei que o pastor Sérgio está pronto, é uma verdade absoluta, acabou. Como é que é isso? Está julgado, condenado, vamos sacrificar ele, jogar para os... Né? Não é assim? Primeiro, queridos, eu quero falar algo para vocês acerca de sonho. Quando você sonha com alguém, ela pode ser uma representação, amém? Quem se recorda do sonho de José? Sonhou que o sol e a lua se dobravam para ele. Quem era o sol e a lua? Que os feixes se dobravam a ele. 12, quem eram os feixes? Ok. Então, se sonhar com a pastora Adriana é quem? Que a mulher representa? Depois de você descobrir que é com a igreja, que igreja? Tem mais, tá? Entendeu? Tem mais outro detalhe. Então, você não pode sair apontando. Você tem que ter maturidade, você pode causar muito estrago. Já me causaram muito estrago com isso. E se Jezabel lançar uma atmosfera de um sonho, começa todo mundo a sonhar contra a pastora Vivian, pronto. Misericórdia mesmo. Nós matamos uma pessoa dessa forma. E nós não podemos aceitar isso no nosso meio. Amém? Eu creio, queridos, que o Senhor expõe pecado sim, mas Ele expõe de uma forma muito singela quando se trata de pessoas. Cuidado. Você sabe que o muito falar gera uma atmosfera e uma frequência, e isso vai dar sonho para as pessoas que estão conectadas a essa frequência. Então, cuidado. Amém, queridos? Vamos lá. E eu não estou falando aqui que não é para vocês acreditar em sonhos, misericórdia. Eu só estou falando para vocês, tenham discernimento e cuidado. Nós não julgamos pessoas com acusação. Amém? Os frutos é que dizem quem elas são. Vamos lá. Tenho, porém, contra ti o tolerardes que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora aqui pega, queridos, no 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Essa prostituição aqui você pode achar que é sexual, mas não. Quando nós saímos dos princípios de Deus e entramos em princípios humanos de apontamento, de acusação,
nós deixamos a palavra de Deus e atuamos por outro código civil, penal, outra conduta que não está relacionado às Escrituras, nós prostituímos. Você sabia disso? Nós temos como prostituir a palavra de Deus, tornar ela inválida, tornar outra lei acima da palavra de Deus. E quando o Senhor fala, eu dei tempo para se arrepender, escuta, eu alertei você, né? Para que você se arrependa dessas obras aqui. Essas obras que foram expostas aqui é um tercinho, tá? Do que nós já estamos caminhando para o final da aula. E nós não chegamos no ápice da ministração da crueldade dela. Estou só dando um fundamento para entrar. Entende? Então, quando ela atua aí nessa prostituição, ela tira a verdade de Deus e coloca outra. E aí o Senhor fala, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender. Colocarei ela de cama. E os que adulteram com ela. Você sabia que Jezabel não atua sozinha? Você sabia disso? Ela precisa de parceiros para dizer que a palavra dela é verdade? Porque ela precisa de prova, contra-prova, ela precisa levantar, ó. Não, quer saber de fulano? Pede para Ciclano. Ciclano vai te contar quem é ele. Vai te contar quem é ela. Ele sempre tem um parceiro. E eu posso te falar algo? Jezabel pouco faz, ela manda fazer. Existem os aliciados com ela, com esse espírito, com esse ser. Geralmente ela não suja a mão, ela não expõe, sabe? Ela não confronta. Sabe o que ela faz? Ela vai pelas costas, pelas beiradas. Então não pense você que um confronto é a atuação de Jezabel. Viu, queridos? É o contrário, o confronto é desestabilizando ela. Então, olha que sério isso. Vamos voltar? Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Então, aqueles que estão sob a atuação de Jezabel estão em tribulação. Caso não se arrependam das suas obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as suas obras. Cada um. Então não adianta eu olhar para o irmão e falar, quem atua é você, meu marido, quem atua sou eu. Queridos, é cada um segundo as suas obras. Agora nós precisamos tirar nossos filhos debaixo disso, amém? Para que eles não venham pagar pela atuação nossa. Então o arrependimento tem que ser meu. O arrependimento tem que ser da pastora Adriana. De quando eu manipulei, controlei. Quando eu defamei. Quando eu quis colocar a minha verdade como plena e absoluta. Acima da verdade de Deus, acima da palavra. Se nós sabemos, queridos, que honrar pai e mãe é um princípio, não é? Ok. Ah, pastora, você não conhece o meu pai. Você não conhece a minha mãe. Deixa eu te falar. Princípio quebrado. Você está adulterando a palavra de Deus, não está? Está ou não está? Toda a autoridade foi constituída por Deus. E você está descendo a lenha na autoridade. Você está o quê? Adulterando a palavra de Deus. A forma pouco diferencia. Mas quando nós saímos dos princípios, nós estamos sobre outros princípios. Quando nós destituímos os princípios de Deus, nós fundamentamos outros. Nós sabemos que dizimar é um princípio, não sabemos? E quando nós não dizimamos? O que acontece? Estabelecemos outro princípio, não é? E quando nós estabelecemos outro princípio, nós desfundamentamos a Bíblia. E daí, queridos, há consequências. E eu que vou responder por isso, você que vai responder por isso. Porque quem está desonrando o princípio, quem não está devolvendo é você, sou eu, entende? Então as consequências serão minhas.
E atuar sobre isso e manipular pessoas para olhar como eu olho, como a minha ótica, a minha forma de ver, principalmente quando nós falamos de pessoas. Preste atenção. É seríssimo. A colheita disso, queridos, é abundante e é terrível. Você sabe quem falou isso daqui para a igreja de Tiatira? Quem? Quem? Vou terminar aqui. No 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que quem diz às igrejas? Não é a pastora Adriana, amém, queridos? Amém? É a Bíblia, amém? Sabe por que eu enumerei algumas das atuações dela? Porque eu estudei a Bíblia, porque está lá. Viu? Não fui eu que criei, não. Nós fizemos pesquisas, nós buscamos a fundo a atuação, controle, manipulação. Queridos, e manipular é terrível. Vou te dizer uma coisa, quando você decide parar de manipular é terrível, viu? Você tenta, amanhã você cai, depois você fala, não, eu vou parar. Daí você, principalmente os sanguíneos, viu? Os sanguíneos, a tendência dele é ser manipulador, porque ele convence qualquer um. E deixa eu te falar uma coisa, ele convence tanto qualquer um, que ele leva as pessoas a acreditarem, depois você vai ver, não é nada daquilo que a pessoa fez. Não é nada daquilo do que ela falou que era. Ah, porque eu fiz isso, vai acontecer isso, eu tenho isso, eu tenho que... Você vai ver, ué, mas está tão diferente. Manipulação, fez acreditar numa fantasia, entende? Numa ilusão, numa mentira, manipulou a tua mente, manipulou as tuas emoções, você criou num negócio que é mentiroso. Eu posso te dar uma... Quem se lembra quando saiu o Telex Free? Você se lembra disso? Não aconteceu aqui? Não? Ali, tem um que conheceu. Ninguém mais conheceu? Não falaram que a gente ia ficar milionário, rico? Lembra? Não. Não? Ali um ouviu, graças a Deus, gente. Senão eu ia falar, ué, o que está acontecendo? Será que é só Rondônia? Saiu no Fantástico. Queridos, os líderes vinham e diziam para a gente, líderes eram escolhidos pessoas de boa comunicação, pessoas que têm uma condição de nos convencer. E mostrava, olha aqui, pastora, não tem como isso daqui dar errado. Deixa eu te falar, você investe tanto, dentro de 6 meses você está com carro zero. Irmã, eu peguei minha economia. Por quê? É convincente uma pessoa que tem o quê? Palavra. Veio falar comigo, alguém que tem governo, entende? E onde Jezabel atuou aqui, pegando pessoas de autoridade, pastores. Não foi o pastor que te apresentou? Não? Foi quem? No lugar de trabalho? Para mim foi, porque... Eu não sei, vocês sabem, mas a vontade de ficar rica anda por aí, né? E ao invés de cumprir princípios e obedecer, né, aos princípios de Deus, nós procuramos outras fontes e se damos mal. Então, quando eu vi que no 2º mês deu errado, no 3º mês deu errado, eu falei, ué, será que vai juntar e vai pagar tudo de uma vez? Olha...
Porque era tão bom, tão bom, tão bom, e não foi nada daquilo. E nunca mais na história desse país alguém vai recuperar aquele dinheiro, você entende? Então eu fui iludida. Mas eu fui iludida porque eu quis. Porque qualquer ser humano com juízo no lugar. Parece que eu não fui muito curada disso, tá vendo, né? Qualquer ser humano com juízo no lugar vai falar, ué, mas enriquecimento fácil assim, gente? Não é? Se você pensar um pouquinho, não é? Pois é, eu não pensei. Caí no golpe. Me deixei ser levada, né? Então nós não podemos deixar de se levar em golpe. Queridos, o cristão tem que ter um manual dele. E esse manual meu e teu é a Bíblia. Doa quem doer, custe o que custar. As Escrituras dizem o que sobre isso? O que a Bíblia fala a esse respeito? Ah, pastor, a Bíblia diz isso. Então, ponto. Amém? Nosso manual é qual? A Bíblia. Então, se honrar pai e mãe tem que ser cumprido, não importa se ele está preso, não importa o que ele fez, não importa o que ele deixou de fazer. A honra não é por mérito, é um princípio. Amém? Pronto. Assim nós estamos obedecendo ao Senhor. Para cumprir princípio não tem mais se. Agora com Deus não. Se você for ler lá as promessas de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, eu vou mudar a sorte. Não é isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sempre é assim, se, essa condição é só em Deus. Ele é que dá. Se você obedecer, você tem bênção. Se você não obedecer, você tem o quê? Maldição, Deuteronômio. Entende? Só Deus que dá essa condição para mim e você. Eu e você não podemos dar condição para a Bíblia. Ela foi escrita e ponto final. Ai, que difícil, né? Consertar essas coisas. Que difícil entender isso, queridos. Tem uma fase nossa de cristão, e eu espero que ninguém esteja passando por isso daqui, por essa fase, mas tem uma fase nossa de cristão, que nós temos a Bíblia como uma direção para a vida ministerial, para a vida em culto, para a vida em igreja. Nós não temos ela como manual de sobrevivência. Nós não temos ela como portadora de bênção, ou se não obedecer, portadora de maldição. Nós não condicionamos o estar protegido e guardado na obediência ou na desobediência. Existe essa fase aí. E quando nós vamos aprendendo e sendo ensinados, discipulados, mentoreados, a gente cria um temor, queridos. Um temor para não errar, porque se eu errar, sabe de quem que eu vou perder a proteção? De Deus. E não são pecados que são iniquidades que faz nós perdermos. Viu? A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus que visita o quê? O pecado familiar? A iniquidade. E o que o Senhor levou sobre a cruz? Quem acha o texto aí para mim? Lê para mim. O que o Senhor levou sobre a cruz? Isso. Alguém já achou? Pode ler. Transgressões e iniquidades. Então isso precisa ser resolvido e colocado na cruz, amém? Isso precisa ser algo que foi abolido das nossas vidas. Não pode ser algo que continua. Nós precisamos resolver as iniquidades. E a iniquidade, queridos, é que nos faz perder a proteção de Deus. É a iniquidade, é a transgressão que nos faz perder, queridos. Então, quando ele visita a iniquidade, até a quarta geração, quer dizer o que para mim e para você?
que nós precisamos buscar quais são. Deus é um Deus de geração, não é? É ou não é? E o que é ser geração implica? O que ser geração implica em nós? A bênção geracional, ela vem sobre nós, não vem? E a maldição? Não? Ela vem. O que nós fazemos? Levamos até a cruz. Resolvemos o nosso problema e acabou. Mas precisa ser resolvido. Amém? Compreende isso? Então o Senhor sempre nos deu condição de bênção ou de maldição. E está sempre vinculado aos nossos erros. E aqueles erros, queridos, que nós sabemos que não pode fazer. Pastor, e se eu errar? Corra. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão a Deus primeiro, tá? Depois vá até o teu líder, vá até alguém de sua confiança e fala, pastor, deu um problema aqui. Eu cometi tal coisa, eu fiz tal coisa. Para que você não perca o muro de proteção. Para que você não perca a bênção do Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque se eu e você perdermos a proteção e a bênção, querido, nós podemos fazer tudo. E tudo vai dar errado, porque Deus não está naquilo. Aquilo pode ser até bênção, pode ser até bom, pode ser louvável, pode ser uma obra bonita. Mas se não tiver a bênção de Deus, não dá certo. Você já viu pessoas, queridos, que saem para vender algo de qualidade, bom, com preço bom e não consegue vender nada? Você já viu outro que sai com uma coisa ruim, com preço maior e vai tudo? O que é isso? A bênção, a liberação dos céus para a atuação dessa pessoa. E isso está condicionado à obediência. Isso está condicionado a cumprir princípios. Amém? Então, amados, essa primeira parte, sobre essa atuação, nós encerramos ela. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos a segunda parte dessa ministração. Que Deus te abençoe em casa. E na quinta nós faremos a renúncia, tá? Amém.